A chuva caía pesada naquela noite, como se o céu chorasse por algo que estava prestes a acontecer. Rafael dirigia pela estrada deserta, com o rádio tocando uma melodia suave. Ele olhava pelo retrovisor e via sua esposa, Ana, cochilando no banco do passageiro, enquanto sua filha pequena, Sofia, dormia no banco de trás, abraçando o ursinho de pelúcia. Era o retrato da paz. Mas, como muitas tragédias, tudo mudou em um instante. Uma curva mal sinalizada. Um caminhão desgovernado vindo na direção oposta. Pneus derrapando na pista molhada. O som de metal retorcido e vidro estilhaçando. E então, o silêncio. Quando Rafael abriu os olhos, tudo estava desfocado. Ele sentiu o gosto de sangue na boca e o cheiro de gasolina no ar. Tentou chamar por Ana, por Sofia, mas sua voz era fraca e o mundo parecia girar ao seu redor. Luzes piscavam ao longe, sirenes de ambulâncias que chegavam tarde demais. Naquele momento, ele não sabia, mas sua vida havia acabado. As semanas seguintes foram um borrão de velórios, hospitais e uma dor que parecia não ter fim. Rafael mal conseguia sair da cama. O apartamento em que moravam estava vazio, e o silêncio era ensurdecedor. A cada canto, ele via lembranças delas. O riso de Sofia enquanto corria pela sala, o perfume de Ana ainda impregnado no travesseiro. Ele se olhava no espelho e via um homem destruído. Amigos tentavam consolá-lo, mas suas palavras eram vazias. O tempo cura tudo, diziam. Mas o tempo, para Rafael, parecia apenas piorar as coisas. Quando perdeu o emprego por faltar repetidamente, a situação piorou. Ele começou a vender os poucos pertences que restavam para pagar as contas atrasadas. Quando o aviso de despejo chegou, ele simplesmente deixou a carta sobre a mesa, saiu pela porta e nunca mais voltou. Agora, sem destino, Rafael vagava pelas ruas com apenas uma mochila e algumas roupas. A cada passo, sentia-se mais insignificante, como se o mundo tivesse decidido seguir em frente sem ele. À noite, dormia em parques ou estações abandonadas, mas o sono nunca vinha. Ele olhava para o céu estrelado e se perguntava: por que eu sobrevivi? Os dias se transformaram em semanas, e Rafael começou a se desconectar de quem ele era. Ele não era mais o marido amoroso, o pai dedicado, o profissional competente. Era apenas uma sombra, um homem sem alma, andando por ruas escuras sem direção. Certa noite, ao encontrar um penhasco em uma estrada deserta, Rafael parou. O vento gelado cortava seu rosto, mas ele não sentia nada. Olhou para o vazio à sua frente e deu um passo. Um único passo seria suficiente para acabar com tudo. Mas, antes que pudesse seguir, uma voz rouca e grave interrompeu seus pensamentos. Vai desistir tão fácil assim? Rafael se virou, assustado, e viu um velho de aparência severa, com barba desgrenhada e olhos que pareciam enxergar através dele. O homem segurava uma tocha que iluminava seu rosto enrugado. Quem é você? Rafael perguntou, com a voz trêmula. O velho apenas sorriu, um sorriso sombrio e enigmático. Alguém que já esteve exatamente onde você está agora. Mas, antes de cair, decidi lutar. E você? Está disposto a enfrentar a escuridão? Ou vai deixar que ela vença? Sem esperar por resposta, o velho virou-se e começou a caminhar. Rafael hesitou por um momento, mas, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente. Um fio de curiosidade. Talvez até esperança. Ele deu um último olhar ao penhasco e então seguiu o estranho pela escuridão. E assim começava a jornada que mudaria sua vida para sempre. Rafael seguiu o velho pela trilha escura e úmida, sem saber exatamente por que estava andando atrás daquele estranho. A única coisa que iluminava o caminho era a tocha que o velho carregava, e mesmo assim, a luz parecia fraca, quase engolida pela escuridão da noite. O silêncio entre eles era tão pesado quanto o ar frio ao redor. Onde estamos indo? Rafael perguntou, com a voz baixa e hesitante. O velho não respondeu de imediato. Continuou andando com passos firmes, o som de suas botas esmagando cascalhos sob os pés. Após um longo tempo, ele finalmente disse: para onde você deveria ter ido desde o começo? A resposta deixou Rafael desconfortável, mas ele não tinha forças para contestar. Depois de mais alguns minutos de caminhada, eles chegaram a uma clareira na floresta. Ali, no meio da escuridão, havia uma pequena cabana de madeira, maltratada pelo tempo,
com as janelas quebradas e o telhado parcialmente afundado. Parecia tão abandonada quanto Rafael se sentia. Entre, ordenou o velho, sem olhar para ele. Rafael hesitou, mas a alternativa era voltar para a estrada deserta. Ele seguiu o homem para dentro da cabana. O interior era simples, quase vazio. Uma mesa de madeira com marcas de cortes profundos, uma cadeira quebrada e uma cama improvisada no canto. Havia um pequeno fogão a lenha, onde o velho acendeu um fogo que rapidamente preencheu o espaço com calor e um leve cheiro de fumaça. Sente-se, disse o velho, apontando para a cadeira. Rafael obedeceu, sentindo as tábuas rangendo sob seu peso. Ele observava o homem com cautela. Quem era ele? Por que o tinha impedido de pular do penhasco? E, mais importante, por que estava ajudando? O velho puxou um baú antigo debaixo da cama e, de dentro dele, tirou uma garrafa de vidro com um líquido âmbar. Encheu 2 copos e colocou um diante de Rafael. Beba. Rafael encarou o copo por alguns segundos antes de perguntar. Isso é o quê? O velho deu de ombros. Algo para aquecer o corpo e limpar a mente. Rafael pegou o copo e deu um gole hesitante. O líquido desceu queimando, mas trouxe uma sensação de calor imediato. Ele fechou os olhos, tentando ignorar a onda de emoções que ameaçava transbordar. Por que você me trouxe aqui? Perguntou finalmente. O velho sentou-se na beirada da cama e encarou Rafael com olhos que pareciam carregar décadas de sofrimento. Porque você está no fundo do poço. E, se não aprender a sobreviver aqui, nunca vai sair. Rafael franziu a testa. O que isso quer dizer? O velho sorriu, um sorriso frio e enigmático. Todos caem, garoto. Mas poucos conseguem levantar. Você acha que sua dor é única, mas não é. Todo mundo carrega suas tragédias, suas perdas. A diferença está em como lidamos com isso. O tom duro irritou Rafael. Ele bateu o copo na mesa, levantando-se abruptamente. Você não sabe o que eu perdi. Minha esposa, minha filha, minha vida. Eu não pedi para estar aqui. O velho permaneceu calmo, como se já esperasse aquela reação. Ele se levantou devagar e olhou Rafael nos olhos. E o que você vai fazer com isso? Continuar se afogando na sua dor? Ou aprender a nadar? Rafael não respondeu. Sentou-se novamente, sentindo-se mais vazio do que nunca. Naquela noite, Rafael dormiu no chão frio da cabana, envolto por pensamentos sombrios. Sonhou com Ana e Sofia, mas o sonho rapidamente se transformou em um pesadelo, com rostos distorcidos e gritos abafados. Ele acordou ofegante, com o suor frio escorrendo pela testa. O velho já estava acordado, sentado ao lado do fogão. O que viu? Perguntou, sem nem olhar para Rafael. Minha família. Mas não era real. Era horrível. O velho assentiu lentamente. Sua mente está cheia de fantasmas. É hora de enfrentá-los. Na manhã seguinte, o velho levou Rafael até um rio congelado que corria no fundo da floresta. O som da água gelada batendo nas pedras ecoava ao redor. Tire as roupas, ordenou. Rafael olhou para ele, incrédulo. Você está louco? O velho se aproximou, a expressão séria. A dor física vai ensinar sua mente a lutar. Entre na água ou volte para o penhasco. Hesitante, Rafael tirou as roupas e entrou no rio. O frio era cortante, como facas cravando em sua pele. Ele tentou sair, mas o velho gritou. Fique aí. Respire. Em frente. A cada segundo na água, Rafael sentia como se fosse desmoronar, mas algo dentro dele o fez resistir. Quando finalmente saiu, estava tremendo, mas sentia algo diferente. Uma fagulha de vida. Nos dias seguintes, o velho submeteu Rafael a desafios semelhantes. Cada teste parecia cruel: carregar pedras pesadas pela floresta, passar noites sozinho na escuridão absoluta, escrever cartas para sua família descrevendo a dor que sentia. Por que está fazendo isso comigo? Rafael perguntou durante um dos exercícios. O velho respondeu calmamente. Porque a dor que você sente agora é temporária. A dor que você carrega por dentro vai te consumir para sempre, se você deixar. Rafael começou a entender. Cada teste não era apenas físico, era uma lição para encarar seus próprios demônios. E, embora ainda estivesse no fundo do poço, pela primeira vez,
ele começou a sentir que poderia encontrar uma saída. O vento frio soprava entre as árvores, trazendo consigo o som distante de galhos quebrando no chão da floresta. Rafael estava sozinho. O velho o havia deixado ali ao cair da noite, com apenas uma lanterna enfraquecida e a promessa de que voltaria ao amanhecer. O que você tem medo de enfrentar, Rafael, não está lá fora, o velho dissera antes de partir, apontando para o coração de Rafael. Está aqui dentro. Rafael sabia o que ele queria dizer, mas isso não tornava a experiência menos assustadora. Sentado em uma pedra úmida, ele tentava manter a lanterna acesa enquanto os sons da noite ecoavam ao seu redor. Seu corpo tremia, não apenas pelo frio, mas pela ansiedade que crescia dentro dele. De repente, a lanterna piscou e apagou. Droga! Murmurou, batendo na lateral do aparelho na tentativa de fazê-lo funcionar novamente. A escuridão tomou conta do ambiente, e Rafael sentiu um nó apertar em sua garganta. No silêncio opressivo da floresta, parecia que algo o observava. Seus sentidos estavam aguçados, o menor som parecia um rugido. E então começaram as vozes. Eram baixas, sussurradas, como se viessem de algum lugar dentro de sua mente. Você falhou com elas. Por que você ainda está aqui? Foi sua culpa. Rafael apertou os ouvidos com as mãos, tentando bloquear o som, mas isso não adiantou. As vozes não vinham de fora, mas de dentro. Não! Ele gritou, como se pudesse calá-las. As horas se arrastavam como dias. Rafael sentia o tempo parar enquanto seus pensamentos o consumiam. Memórias que ele tentava enterrar vinham à tona como tempestades. Ele viu Ana sorrindo para ele no dia de seu casamento, o som do riso de Sofia enquanto brincavam no parque. Mas essas imagens logo se transformavam em algo sombrio. Ele via o rosto de Ana, pálido e imóvel, no caixão. Via Sofia chorando no banco de trás do carro antes do acidente. Foi minha culpa, murmurou para si mesmo, sua voz mal audível. E então, como se respondendo ao seu desespero, uma nova lembrança surgiu, o momento do acidente. Desta vez, ele não estava apenas assistindo. Ele estava de volta. Sentia o volante em suas mãos, ouvia o som do metal retorcido, via o caminhão vindo em sua direção. Não! Rafael gritou novamente, levantando-se de repente. Estava ofegante, com o corpo tremendo. Enquanto ele caminhava às cegas pela floresta, algo começou a mudar. O desespero inicial deu lugar a uma raiva profunda. Raiva de si mesmo, do mundo, de tudo que havia tirado sua família. Ele socou o tronco de uma árvore próxima, sentindo a dor percorrer seus dedos, mas não se importou. Por que eu sobrevivi? Ele gritou para o vazio. Sua voz ecoou na escuridão, mas nenhuma resposta veio. Foi então que ele caiu de joelhos, exausto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor que ele vinha segurando há tanto tempo finalmente transbordou. E, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Em meio ao choro, Rafael percebeu que ainda estava respirando. Seu peito subia e descia, cada vez mais devagar, como se o próprio ato de viver fosse um esforço. Ele sentiu o chão frio sob suas mãos, ouviu o som distante de um corvo e percebeu que, apesar de tudo, estava ali. Eu estou aqui, ele pensou. Quando o sol finalmente começou a nascer, tingindo a floresta com tons de dourado, Rafael viu o velho parado à distância, encostado em uma árvore. Você sobreviveu, disse o velho, sem emoção na voz. Rafael se levantou devagar, os olhos cansados, mas firmes. Mal. O velho se aproximou, encarando de perto. Isso é o que importa. A dor não vai embora, Rafael. Ela nunca vai. Mas você pode aprender a carregá-la. Rafael permaneceu em silêncio. Ainda não sabia se acreditava nisso, mas algo dentro dele, algo pequeno e quase imperceptível, começava a mudar. Por que me fez passar por isso? Ele perguntou finalmente. O velho olhou para o horizonte, onde o sol subia lentamente. Porque, antes de enfrentar o mundo, você precisa enfrentar a si mesmo. E isso, ele apontou para o coração de Rafael, é o que mais assusta. Rafael olhou para suas mãos machucadas, para os cortes em seus braços, e percebeu que o velho estava certo. Ele ainda estava no fundo do poço, mas pela primeira vez, sentiu que poderia escalar para fora. E talvez, apenas talvez, ele estivesse disposto a tentar.
O céu estava cinzento e carregado de nuvens quando Rafael e o velho começaram a caminhar. A floresta, que antes parecia ameaçadora, agora era apenas um cenário distante para algo muito maior. Naquele dia, o velho havia decidido levá-lo até o lugar que Rafael mais temia, o local do acidente. Por que isso é necessário? Rafael perguntou enquanto caminhavam por uma trilha lamacenta. Porque você só pode transformar sua dor se encará-la de frente, respondeu o velho, com a voz firme. Fugir só a torna mais pesada. O silêncio entre eles era quase insuportável. Rafael sentia um peso crescente em seu peito a cada passo. Ele sabia o que estava por vir, e o medo corroía. Parte dele queria desistir, virar as costas e desaparecer, mas algo mantinha seguindo. Depois de horas de caminhada, eles chegaram a uma estrada deserta, com a pista ainda marcada por buracos e fissuras. Rafael reconheceu o local imediatamente. O mesmo trecho sinuoso, a mesma curva traiçoeira onde sua vida desmoronou. Ele sentiu suas pernas fraquejarem, como se o chão estivesse prestes a engoli-lo. É aqui, sussurrou, mais para si mesmo do que para o velho. O mentor parou ao lado dele, colocando uma mão firme em seu ombro. Sim, é aqui. Agora você tem duas escolhas: encarar o que aconteceu ou deixar que isso continue controlando você. Rafael respirou fundo. Ele se aproximou da beira da estrada, o som de seus passos ressoando no asfalto. Suas mãos tremiam, e sua mente já estava repleta de memórias vívidas do acidente. Ele podia ouvir o grito de Ana, o choro de Sofia, o som do impacto. Tudo voltava com força total, como se estivesse acontecendo de novo. Ele caiu de joelhos, com as mãos pressionadas contra a cabeça, tentando afastar as lembranças. Eu não consigo, gritou, com a voz quebrada. O velho permaneceu imóvel, observando-o à distância. Você consegue, disse ele, com uma calma que parecia cortar o caos ao redor. Não se trata de apagar o que aconteceu. Nunca será apagado. Trata-se de aceitar que a dor é parte de você, mas não é tudo o que você é. Rafael ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade. Lentamente, começou a olhar ao redor, seus olhos varrendo o cenário. Ele viu as marcas dos pneus na estrada, ainda visíveis depois de tanto tempo. Viu os destroços enferrujados de um guarda-reio quebrado. Ele se levantou, cambaleante, e caminhou até o local onde o carro havia saído da estrada. Ali, no meio do mato, ele encontrou algo que o fez parar. Um pedaço de metal retorcido, parte do carro que ele dirigia naquela noite. Pegando o objeto nas mãos, sentiu uma onda de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas, dessa vez, não eram apenas de dor. Eram de algo mais profundo. Eu sinto muito, murmurou, olhando para o céu. Ele sentiu como se estivesse falando com Ana e Sofia, como se elas estivessem ouvindo. Eu sinto muito por não ter conseguido protegê-las. Eu sinto muito por ter desistido de mim mesmo depois que vocês partiram. A brisa da floresta soprou suavemente, e Rafael fechou os olhos, sentindo o vento acariciar seu rosto. Pela primeira vez, ele sentiu uma leveza, como se estivesse começando a se libertar do peso esmagador que carregava. Quando voltou para onde o velho esperava, Rafael parecia diferente. Ainda havia tristeza em seus olhos, mas também havia determinação. Pronto para o próximo passo? Perguntou o velho, com um leve sorriso no canto dos lábios. Rafael assentiu, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. Nos dias seguintes, o velho submeteu a um desafio que Rafael jamais imaginaria enfrentar: recriar o momento do acidente em sua mente. Ele o fez sentar na beira da estrada, fechar os olhos e reviver tudo, desde o início. Não tente evitar o que aconteceu, instruía o velho. Veja tudo como foi. Sinta a dor, o medo, o desespero. Mas, desta vez, não se perca nisso. Observe como alguém que está fora da cena. Rafael lutou contra isso no início. Toda vez que tentava reviver o acidente, sentia-se sufocado pela culpa e pelo pânico. Mas o velho guiava, com paciência, pedindo que ele respirasse, que ele permanecesse presente. Aos poucos, algo começou a mudar. Rafael começou a ver o acidente de uma perspectiva diferente. Ele viu a chuva, a curva perigosa, o caminhão desgovernado. E então percebeu algo que nunca havia admitido a si mesmo. Não foi minha culpa, sussurrou.
O velho olhou com um brilho de aprovação nos olhos, mas não disse nada. Rafael continuou. Não foi minha culpa. Eu fiz o que pude. Com essa percepção, algo dentro dele começou a se curar. A culpa, que o havia consumido por tanto tempo, começou a perder seu domínio sobre ele. Na manhã seguinte, Rafael acordou sentindo algo que não sentia há anos: esperança. Ele sabia que a dor nunca desapareceria completamente, mas agora entendia que podia viver com ela, sem deixar que o definisse. Antes de partir, o velho lhe deu uma última lição. A dor nunca vai embora, Rafael. Mas ela pode se transformar em força. Você pode usá-la para criar algo novo, algo que faça valer o que você perdeu. Rafael deixou a cabana naquela manhã, caminhando de volta para o mundo. Ele não sabia exatamente o que faria, mas sabia que estava pronto para tentar. E, enquanto o sol nascia no horizonte, ele sentiu, pela primeira vez, que estava no controle de sua própria vida novamente. Rafael retornou à cidade com passos firmes, mas carregando as cicatrizes invisíveis de sua jornada. Era como se, após anos de escuridão, ele finalmente pudesse ver a luz no horizonte. Mas essa luz não era algo dado, era algo que ele escolheu buscar. A cidade parecia a mesma, mas Rafael estava diferente. Ele sabia que precisava enfrentar os lugares, as pessoas e as memórias que havia evitado desde o acidente. Começou pelo cemitério, onde Ana e Sofia descansavam. Chegando ao túmulo, Rafael ajoelhou-se, sentindo o chão frio sob suas mãos. O silêncio ao redor era profundo, mas, dentro de si, uma tempestade rugia. Ele colocou um buquê de flores simples sobre as lápides, e com a voz trêmula, começou a falar. Eu sinto muito por ter me perdido depois que vocês partiram. Por ter me afastado de tudo que vocês representavam. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Mas eu prometo que vou honrar a vida de vocês. Que vou viver por nós três. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma leve brisa passou pelo cemitério, balançando as folhas das árvores ao redor. Rafael sentiu uma estranha sensação de paz, como se finalmente tivesse dito o que precisava dizer. Os dias seguintes foram dedicados a reconstruir sua vida. Rafael decidiu compartilhar sua história com o mundo. Ele começou a escrever um livro sobre sua jornada, relatando não apenas a tragédia, mas também o processo doloroso e transformador de superar a dor. O livro, intitulado À Beira do Abismo, uma jornada de superação, tornou-se um sucesso inesperado. Pessoas de todo o país começaram a entrar em contato, compartilhando suas próprias histórias de perda e dor. Rafael percebeu que sua experiência, por mais devastadora que fosse, tinha o poder de ajudar outros a encontrar sentido em meio ao caos. Ele começou a dar palestras, falando em auditórios lotados e eventos motivacionais. Em cada discurso, ele narrava com honestidade brutal como quase desistiu, como foi salvo por um velho misterioso e como, no fundo do poço, encontrou a força para escalar de volta. E, em cada rosto na plateia, Rafael via algo familiar, pessoas buscando uma razão para continuar. Um ano depois, enquanto caminhava por uma floresta próxima à cidade, Rafael sentiu uma estranha sensação de déjà vu. O som das folhas secas sob seus pés, o cheiro da terra úmida, tudo levava de volta aquela noite fatídica. E então, como se o tempo tivesse parado, ele o viu. O velho estava sentado em uma rocha, exatamente como da primeira vez. Ele parecia inalterado, como se o tempo não tivesse passado para ele. Rafael aproximou-se, com o coração batendo acelerado. Eu sabia que te encontraria aqui, disse, com um leve sorriso. O velho levantou o olhar, sua expressão serena como sempre. Eu não estava escondido. Você só precisava estar pronto para me ver novamente. Rafael sentou-se ao lado dele, olhando para o céu, onde o sol começava a se pôr. Nunca te agradeci pelo que fez por mim. O velho balançou a cabeça. Não fiz nada que você não pudesse fazer por si mesmo. Apenas te lembrei de quem você era. Rafael riu, balançando a cabeça. Ainda assim, você salvou minha vida. O velho o encarou, seus olhos carregando a sabedoria de alguém que já viu o pior e o melhor da humanidade. E você salvou a sua. Nunca se esqueça disso. Antes que Rafael pudesse responder, o velho levantou-se e começou a caminhar para dentro da floresta. Espere! Rafael chamou, levantando-se também. Quem é você? O velho parou por um instante, mas não olhou para trás.
Apenas alguém que já esteve no fundo do poço. Assim como você. E com essas palavras, ele desapareceu entre as árvores, deixando Rafael sozinho, mas não mais perdido. No ano seguinte, Rafael foi convidado a dar uma palestra em um evento internacional sobre saúde mental e superação. O auditório estava lotado, com milhares de pessoas aguardando ansiosamente por suas palavras. Ele subiu ao palco, ajustou o microfone e olhou para a multidão. Há um ano, eu estava pronto para desistir da minha vida. Sua voz ecoou pelo salão, e o silêncio era absoluto. Mas alguém me mostrou que, mesmo no fundo do poço, é possível encontrar uma escada. Ele fez uma pausa, respirando fundo. A dor nunca desaparece completamente. Mas ela pode ser transformada. Hoje, eu estou aqui porque escolhi viver. E quero que vocês saibam que essa escolha também está ao alcance de vocês. A plateia aplaudiu de pé. Mas Rafael sabia que o verdadeiro impacto não estava apenas nos aplausos. Estava na mudança que ele via nos olhos de quem o ouvia. Naquele momento, ele percebeu que sua jornada não havia terminado. Ela apenas começara. Porque, ao ajudar os outros, ele finalmente havia encontrado sua redenção. E, enquanto o auditório vibrava com a energia de esperança e transformação, Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz.